O Cidade Alerta Minas desta sexta-feira, dia 29 de março de 2024, traz todos os detalhes de uma agressão covarde registrada por câmeras de videomonitoramento de um posto de combustíveis no bairro Santa Mônica, em Uberlândia. As imagens aí são claras e você percebe já a movimentação do suposto cliente de camiseta laranja que chegou ao posto pedindo ali para que a frentista colocasse gasolina em um galão de amaciante. A frentista diz que não pode, é proibido, momento em que o cliente se irrita e joga o galão na atendente. Ela tira o celular em uma tentativa de fazer um registro fotográfico do agressor, momento em que é covardemente atacada pelo homem. Os outros funcionários do posto conseguem intervir e acabam também atingindo esse covarde que foi liberado pela Polícia Militar. Um caso que gerou revolta nas redes sociais, o flagrante de uma agressão covarde, e tudo isso motivado pela fúria de um ser que não aceita ser contrariado. Um ser que era muito macho quando estava lidando com uma mulher, mas a partir do momento que é cercado pelos outros funcionários do posto, recua e se acalma. As imagens que já estão publicadas em vários perfis de notícias da cidade já foram repassadas à polícia. Eu vou tentar explicar para você, junto com o meu amigo João Ricardo Camilo, que está inclusive aguardando a chegada da Polícia Militar para explicar esses procedimentos. Eu vou tentar explicar para você hoje aqui no Cidade Alerta o questionamento que está em aberto. Por quê? Diante de um flagrante de agressão contra uma trabalhadora, uma funcionária do posto de combustíveis, a PM entendeu que a situação tratava-se de um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, e não encaminhou o agressor para a delegacia. Luciana, a polícia errou. Luciana, a Polícia Militar agiu de maneira inadequada. Queridos telespectadores, queridas telespectadoras, não. O questionamento que há muito ficou em aberto, a pergunta que não estava respondida até agora, vai ser esclarecida hoje no Cidade Alerta Minas. Em um breve resumo da ocorrência, nós vamos contar para você o que aconteceu e depois a Polícia Militar vai explicar para você que está em casa porque entendeu-se que essa ocorrência trata-se de uma lesão corporal leve, portanto, passível da assinatura ali de um TCO pelas partes, mas isso não quer dizer que o agressor não vá ser responsabilizado juridicamente pelo crime que cometeu. Daqui a pouco a Polícia Militar vai explicar como foram adotadas essas medidas, como foi o momento da abordagem e da conversa com esse agressor. O João Ricardo Camilo está com a gente ao vivo no Cidade Alerta também, acompanhando com detalhes esse caso. E vai explicar como foi o momento da chegada desse homem. Porque segundo as pessoas que estavam neste estabelecimento, ele já chegou muito exaltado. Ele teria em um primeiro momento, né, João, ofendido a frentista, que lindamente não deitou, respondeu à agressão verbal e a partir deste momento a história ganhou contornos criminosos com a violência registrada pelas câmeras. João, boa noite para você. Oi, Luciana, muito boa noite para você, para quem está junto com a gente nesta edição do Cidade Alerta. Eu falo ao vivo do 17º Batalhão da Polícia Militar, aqui no bairro Santa Mônica, em Uberlândia, e é daqui que a polícia vai explicar para quem está nos acompanhando toda essa situação. Afinal, são muitas as perguntas. Desde que esse vídeo revoltante chegou à redação da TV Paranaíba, a nossa equipe uniu esforços para entender quais caminhos serão tomados, portanto, pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil a partir do registro desta agressão. Qual que é a primeira informação que eu trago para quem nos acompanha? Informação oficial confirmada agora pela Polícia Militar. Até agora ninguém foi preso, mas a polícia já identificou as pessoas envolvidas nessa situação, tanto a vítima
quanto o agressor. Sobre esse procedimento, essa praxe, a gente vai ter essas respostas ao vivo nesta edição do Cidade Alerta, por isso eu já faço esse combinado com você, porque são muitas as perguntas. A primeira delas, o porquê, o que levou esse homem a tomar essa atitude. Então, para a gente entender melhor esse caso, que foi registrado aqui no bairro Santa Mônica, portanto, em Uberlândia, na manhã desta sexta-feira de feriado, a gente começa a entender um pouquinho da dimensão dessa situação pelas imagens. Elas nos contam já o que aconteceu, portanto, durante essa ocorrência. O que se sabe é que esse homem, já em um certo ponto de nervosismo, chegou a esse posto de combustíveis e o pedido dele, por mais que pareça simples a quem nos acompanha, ele queria que essa frentista que estava trabalhando então no posto, cumprindo o expediente dela, enchesse um garrafão de amaciante, um garrafão de plástico com combustível. Por que ela recusa esse pedido que faz esse homem, que não dá para chamar de consumidor? Porque há uma norma técnica, não é uma opção dela, muito menos do posto, não encher esse vidro de amaciante com combustível. Há uma norma técnica especificada pela Agência Nacional de Petróleo que proíbe esse tipo de prática, por mais comum que seja, e a gente sabe que muitas vezes pode acontecer que proíbe. Ela cumpriu uma norma técnica e, se a gente ir um pouquinho além, ela cumpriu essa norma técnica pela própria segurança desse agressor. Até porque a Agência Nacional de Petróleo diz que para os produtos que vão ser armazenados, portanto, por esses combustíveis, eles precisam cumprir especificações técnicas para esse tipo de fim, para que não haja nenhum acidente. Ela cumpriu essa norma técnica não só por uma questão de legislação, principalmente, mas também pela própria segurança desse agressor, porque os perigos por conta desse transporte irregular são muitos. E essas questões a gente aborda também no Cidade Alerta de hoje. A partir dessa orientação que ela dá a esse consumidor, o que a gente vê nas imagens é que o homem que já chegou no local agressivo, pediu para que ela, uma ilegalidade, ele sabe que não podia transportar combustível nesse vidro de amaciante. Ele aumenta o tom desta conversa e parte para uma agressão. A imagem mostra bem o momento que ele arremessa esse material na frentista. Os outros funcionários do posto, eu acredito que até no momento de tentar entender o que está acontecendo, porque ninguém espera uma atitude dessa, eles tentam proteger essa frentista no momento que essas agressões elas se intensificam. Esse homem chega a agredir, portanto, essa mulher que eu repito para você, estava trabalhando, estava cumprindo a legislação e acaba por ser agredida por esse homem. Claro que a imagem revolta, a imagem mostra bem o que aconteceu nesse posto de combustíveis na manhã dessa sexta-feira aqui em Uberlândia. Mas a partir daí o que acontece, portanto, do procedimento legal? A gente sabe que cabe punição para esse tipo de caso. Bom, o que diz a Polícia Militar por enquanto? Que ambas as partes, ou seja, as pessoas envolvidas nesse caso, porque não só o agressor, mas também a vítima e até as pessoas que tentaram defender essa mulher, todas elas foram identificadas, como acontece no registro de boletim de ocorrência, já que a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Portanto, essas pessoas foram identificadas, assinaram um termo que se comprometem a prestar esclarecimentos quando chamadas, mas para nós que acompanhamos esse caso, não só a gente da imprensa, mas claro, quem acompanha em casa quer entender melhor e quer saber o que vai acontecer a partir de agora, porque as imagens mostram bem o caso revoltante registrado aqui na cidade. Essa indignação não é por menos, mas esse trabalho da Polícia Militar, como sempre, é amparado no Código Penal. Para entender melhor sobre essa situação que aconteceu, portanto, com a gente o Tenente Cleiton, que vai participar aqui direto ao vivo do 17º Batalhão da Polícia Militar. Tenente, muito boa noite para você. Desde que nossa equipe, então, tem acompanhado essa situação ao longo da tarde dessa sexta-feira, de toda essa situação, a gente está tentando, junto com a população, entender as respostas para essa situação, mas, claro, tem todo esse trabalho amparado no Código Penal. Eu queria que a gente começasse dizendo, então, por que, diante dessas imagens, diante do registro de boletim de ocorrência, mesmo assim, ninguém foi preso. Uma boa noite para você. Boa noite. Então, não é toda ocorrência, todo crime que cabe a prisão imediata, né? Nós temos o Código Penal e temos uma lei de crimes de menor potencial ofensivo, que estabelece que qualquer crime que ocorra, cuja pena seja menor de 2 anos, não cabe a prisão imediata. Isso é substituído por um termo circunstanciado de ocorrência, que depende também da vontade dos envolvidos em fazê-lo.
e posteriormente, ela assinando esse termo, ele vai ser chamado na justiça para prestar a declaração sobre esse crime ou contravenção que porventura tenha ocorrido. É por isso que ele não foi preso. Mesmo assim, todas as pessoas envolvidas nessa situação, vale dizer que já foram identificadas e já fizeram esse compromisso de prestar mais esclarecimentos à justiça, é isso, né? Exatamente, todos assinaram o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, se comprometendo a comparecer à justiça. Todos foram qualificados, todos foram assistidos, aqueles que precisaram, e posteriormente isso vai ser encaminhado para a Polícia Civil e para o Judiciário, que fará essa oitiva para as futuras explicações dos envolvidos no local. O trabalho da Polícia Militar foi feito ainda no posto de combustíveis. O que o senhor pode dizer sobre essa situação? Já chegou a ouvir o relato entre a vítima e agressor? Eles já foram ouvidos? Sim, o que ocorreu lá, a gente costuma dizer no jargão policial que é uma desinteligência. Por quê? Primeiro, vamos começar do princípio que aquele tipo de vasilhame realmente não é permitido em posto de gasolina. Por quê? Porque o Inmetro, ele não permite que se venda combustível em qualquer tipo de vasilhame, por conta da segurança e por conta de alguns crimes que nós tivemos no passado também, de pessoas que estavam fazendo uso disso para incendiar carros, fazer algumas ações de vândalos. Então, por isso também essa legislação ela não permite que venda o combustível naquele tipo de vasilhame, ok? Esse agressor ele chegou a fazer algum relato para a Polícia Militar diante de toda essa situação? Então, na verdade, ele se encontrava bastante alterado, né? Nada justifica essa ação deles lá, mas o fato é que o que gerou tudo isso foi que ele atirou esse plástico, né, na atendente, e ela tentou tirar umas fotos dele para identificar e tal, e aquilo ficou mal entendido e acabou envolvendo todos os funcionários do posto, né, que tomou as dores ali por ela ser mulher e ele do sexo masculino, né, entendeu aquilo como aviltante e tal, e acabou que envolveram várias pessoas, mas na verdade, como eu te falei, uma desinteligência, falta de argumentação. Poderia ser simplesmente explicado para ele que não era possível, qual motivo, e ele também poderia ter um pouquinho de paciência para entender os motivos da moça. Essa atendente chegou a relatar então para a Polícia Militar qual que era a situação, porque o relato que a gente tem é que esse rapaz já chegou no posto de uma maneira agressiva. Então, o que a gente vê pelas imagens é que ele tenta comprar o combustível e é negado. Isso, inclusive, consta no boletim de ocorrência. Como é negado, ele não gostou da atitude de não vender e é a partir disso que gerou esse nervosismo nele. Certo. O trabalho da Polícia Militar nesse caso já foi encerrado. Nosso trabalho já encerrou, a gente já qualificou todo mundo, já orientou as partes, já assistiu quem tinha que ser assistido. Agora para frente, o boletim vai para a Justiça, para a Polícia Civil, que vai montar um inquérito e aí é por conta da Justiça para intimá-los para darem explicações sobre o fato. Eu vou aproveitar essa sua participação no nosso Cidade Alerta para entender quais tipos de materiais então são enviados agora para a Polícia Civil e se já dá para adiantar qual que seria o próximo passo para essa situação. Então, não teve material nenhum apreendido, até porque aquele frasco que tem lá é um frasco de desinfetante, amaciante, algo assim, não tinha necessidade de apreender aquilo não. Somente as imagens capturadas é que serão anexadas ao BO de ocorrência, ok? E agora é a Polícia Civil que entra nessa história para definir então se há uma audiência, o que acontece a partir de agora. Não, isso é automático. Quando a gente faz, né, o TCO, isso é automático. Já vai para o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, que já faz essa audição automático. O fato de ir para a Polícia Civil é que todo crime ele deve passar pela Polícia Civil para haver um inquérito. Certo. Com a gente ao vivo, então, no nosso Cidade Alerta, o Tenente Cleiton comentando sobre essa situação, essa ocorrência que a Polícia Militar atendeu, portanto, aqui em um posto de combustíveis em Uberlândia, nesta sexta-feira, onde uma atendente foi agredida, portanto, por um consumidor que chegou alterado no local e tentou fazer ali o transporte irregular desses combustíveis. Luciana, antes de eu agradecer a participação do Tenente Cleiton ao vivo com a gente, vou devolver para você no estúdio para saber se você tiver mais alguma pergunta, claro, que ele possa nos ajudar a entender melhor essa história, que você fique à vontade. Verdade, João, eu gostaria só que você agradecesse a gentileza do tenente. Nós estamos trabalhando aí num pleno feriado. Claro que foi uma ocorrência que demandou muito tempo das equipes e eles estão sendo praticamente bombardeados hoje de questionamentos, né? Para que todo mundo entenda. Mas agradecer a disponibilidade do tenente e de todo o comando do 17º Batalhão que prontamente atendeu aí a nossa solicitação.
Luciana, agradecendo no estúdio a participação, portanto, do Tenente Cleiton, representando todo o batalhão aqui do 17º Batalhão, que esteve à frente dessa ocorrência, ele que prontamente atendeu justamente a esse pedido da TV Paranaíba para poder acompanhar de perto, trazer esses detalhes, afinal as perguntas eram muitas, a gente começa a acompanhar um pouco dessas respostas e é claro que esse caso a gente vai continuar acompanhando de perto. Luciana, muito obrigado, viu, Tenente Cleiton, pela participação. Obrigado, as portas do 17º estão abertas aí à população, principalmente à imprensa. Obrigado, valeu. Nós estamos aí trazendo para você os esclarecimentos dados pela Polícia Militar para que a gente haja com justiça em cima de um caso que ganhou a atenção de toda a região nesta sexta-feira. E aí eu estou acompanhando, inclusive, os questionamentos feitos pelos telespectadores do Cidade Alerta Minas e muitas pessoas, inclusive nas nossas redes sociais, ali da TV Paranaíba, falando sobre a Lei Maria da Penha. Gente, não se aplica a Lei Maria da Penha porque vítima e agressor não tem nenhum laço afetivo. Não é a aplicação da lei. A lei funciona para marido que bate mulher, para mulher que é vítima ali por causa de questão de gênero, né, dentro de um relacionamento. Quando é situação assim, de pessoas que nem se conhecem, não é só porque a vítima é mulher que ela vai cair na Lei Maria da Penha. Aqui nós estamos falando de uma questão de lesão corporal leve. E aí eu vou explicar para você de uma maneira bem leiga o que é a lesão corporal leve. A lesão corporal leve, a justiça entende que é aquilo que prevê a lei, é que é uma lesão que não deixa sequelas aparentes na vítima. Ah, ele arrancou um tufo de cabelo, não é uma sequela? Não é entendido como uma sequela, porque o cabelo vai nascer de novo e esse tufo de cabelo arrancado não vai a impedir de exercer as suas atividades, tanto no trabalho quanto no dia a dia. A lesão corporal grave é entendida como aquela que te incapacita para alguma atividade por mais de 30 dias. Um braço quebrado, um rompimento de tendão que você tem que passar por uma cirurgia e é reconstruído, talvez o tendão vá até para gravíssima. Mas vamos estabelecer assim uma briga que resultou num braço quebrado. O braço vai passar ali pelo procedimento, ele vai te incapacitar por um tempo e se não ficar sequela, beleza. A lesão gravíssima é aquela que deixa uma sequela eterna. Vou dar um exemplo, a pessoa é marceneira e aí foi agredida e perdeu 2 dedos. Como é que ele vai trabalhar? Não tem como, é uma lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima entende-se também como aquilo que bota em risco a vida da vítima. São esses 3 tipos de lesão dentro da lei: leve, grave e gravíssima. Se analisa ali, literalmente, uma questão de praticamente laboral. Não havia como a polícia querer enquadrar essa situação como uma lesão corporal grave, porque essa vítima, por maior que tenha sido a violência, não física, mas a psicológica, que é o pior de tudo, não é, pela lei, efetivo para garantir uma lesão corporal grave, entendeu? Vai bater na mão da justiça, a justiça vai falar, isso não é grave, isso é leve, não vai dar nada. Entenderam mais ou menos? Então, lesão leve, sem sequelas. Ah, mas deixou vermelhidão. Vermelhidão some em questão de minutos. Ah, arrancou o tufo de cabelo. O cabelo cresce, não impede ela de fazer nada, entendeu? Lesão corporal grave, sequela por mais de 30 dias, uma sequela ali temporária, aliás, e a lesão corporal gravíssima como uma sequela permanente, para sempre. Vai ter uma consequência, vai te impedir de trabalhar, vai te impedir de viver o seu dia a dia normalmente, aí é uma lesão gravíssima. Entendendo isso, agora vocês conseguem entender também porque a Polícia Militar entendeu esta situação, esse caos, como uma lesão corporal leve. Aí entra um outro ponto dessa história. Vítima foi ouvida, contou a versão dela. O agressor contou a versão dele e os funcionários do posto que defenderam essa frentista também acabaram sendo arrolados nesse processo. Um deles, inclusive, vai ter que responder por lesão corporal. Sabe por quê? Porque a lei também garante o direito do Brutamontes representar contra o rapaz que meteu um soco na cara dele para defender a mulher. É mole? Ele agrediu a frentista, tentou dar uma de gostosão, de machão, de valentão. Quando é Aleph ou Aleph, me perdoem aí o erro na pronúncia, se não for Aleph. Quando o Aleph chega a dar um soco
para impedir ali, quando ele dá um murro no agressor, para impedir que ele continue agredindo a mulher, a vítima se sente ofendida com seus direitos violados. E aí faz uma representação contra esse trabalhador. É com isso que você de casa tem que se revoltar. Olha a porcaria de lei que nós temos que está regente agora. O rapaz agiu, pode ser que a justiça entenda o que eu acredito, que ele vá se enquadrar numa questão de legítima defesa, porque a legítima defesa prevê isso, você se defender ou defender outra pessoa. Pode ser que a justiça entenda isso, o que eu quero acreditar que vai acontecer, mas era um direito do Brutamontes representar também contra o funcionário.